No dia 30 de julho de 2017, o bispo católico Antônio Carlos Cruz, da cidade de Caicó, no Rio Grande do Norte, ele fez uma declaração um tanto polêmica que dividiu os fiéis da igreja. Veja o vídeo e tire suas conclusões antes de nós refletirmos nela. O evangelho por excelência é evangelho da inclusão. O evangelho é porta estreita, sim, é um amor exigente, mas é uma porta sempre aberta. Deus nunca fecha a porta para ninguém. Por isso, talvez seria momento de, assim como fomos capazes de dar um salto na sabedoria do evangelho, vencer a escravidão, não está na hora da gente dar um salto na perspectiva da fé e superar preconceitos contra os nossos irmãos homoafetivos? Pensemos, por exemplo, na perspectiva da fé. Na perspectiva da fé. Quando a gente olha para a homossexualidade, minha gente, a gente não pode dizer que é opção. Opção é alguma coisa que livremente você escolhe. E orientação, ninguém escolhe. Um dia a pessoa se descobre com esta ou aquela orientação. Escolha será a maneira como você vai viver a sua orientação. Se de uma forma digna, ética ou de uma forma promíscua. Mas promiscuidade pode se viver em qualquer uma das orientações que se tem. Então, já que não é escolha, já que não é opção, já que a Organização Mundial da Saúde, desde a década de 90, não considera mais como doença, na perspectiva da fé, nós só temos uma resposta. Se não é escolha, se não é doença, na perspectiva da fé, só pode ser um dom. É dado por Deus. Dom é isso, é dado por Deus. Não tem jeito. Se não é escolha, se não é doença, é dom. É dado por Deus. Mas talvez os nossos preconceitos não consigam perceber o dom de Deus. Conforme você assistiu no vídeo, o bispo Antônio Carlos ele afirmou que se por acaso o homossexualismo ele não é um problema genético, não é opção, então ele é dom de Deus. A grande questão que nós precisamos analisar é que isso não tem embasamento bíblico. Eu vou trabalhar hoje 2 versículos bíblicos, um no Antigo Testamento e o outro que está no Novo Testamento. O primeiro versículo está em Levítico, acompanha comigo. Levítico, capítulo 18, versículo 22 e 23. Veja o que está escrito. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher, é a abominação. Nem te deitarás com animal, para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal para ajuntar-se com ele. É confusão. Agora eu quero que você leia comigo Romanos 1, 26 e 27. Por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Diante de tal heresia que foi dito por esse bispo católico, o que eu quero deixar claro hoje nesse vídeo é que precisamos separar o pecado do pecador. As ações hoje cometidas pelos homens e também pelas mulheres, através das suas opções sexuais de relacionamento, já é antiga. Isso não foi criado hoje, não foi criado ontem. Desde a antiguidade, isso já é um mal que assola o homem. Isso já é um reflexo do fruto do pecado cometido desde Adão e Eva. Mas o que nós precisamos compreender isso é que nós não podemos colocar a questão pecaminosa e também levar junto o pecador. A palavra de Deus ela deixa bem claro que Jesus ele separa aquilo que o homem faz, a transgressão do homem, por salvar a alma dele, a pessoa, a criação. Hoje, muitos pastores e igrejas estão despreparados para poder cuidar dessa situação, deste assunto. Muitos pastores não gostam nem de falar,
Muitos pastores não gostam nem de se pronunciar em púlpito, porque hoje em dia existe a questão da homofobia. Tudo que você disser pode ser usado contra você. Essa frase já é bem conhecida. Só que nós precisamos compreender, você que está assistindo esse vídeo, é que a pessoa em si, ela tem que ser amada. Nós temos que cuidar, sim, dessas pessoas, os homossexuais, sejam eles gays, lésbicas, transexuais, independente disso. Nós precisamos cuidar deles como uma alma que precisa de cuidado, que precisa de orientação dentro da palavra de Deus. Nós não podemos pegá-los e também aceitá-los dentro da nossa igreja com a sua carga pecaminosa, com a forma que eles estão vindo do mundo. Por quê? Porque isso é errado. A palavra de Deus está dizendo isso. Em nenhum momento o apóstolo Paulo, aquele que escreveu as maiores cartas do Novo Testamento, em nenhum momento ele diz que o homossexualismo ele é um dom de Deus. Em nenhum momento. Em Romanos mesmo, a carta que ele escreve aos romanos é um exemplo disso. A história relata, ela deixa bem claro a posição da história dos romanos. Nós sabemos que tanto os romanos como os gregos, eles tinham essas aptidões sexuais, essas vontades. A gente conhece, nós já vimos filmes consagrados de Hollywood como Calígula. Ele mostra esse relacionamento de homem com homem, mulher com mulher. Isso é claro, nós já sabemos disso. E Paulo está escrevendo essa carta aos Romanos, mostrando que os cristãos que estão em Romanos, lá em Roma, melhor dizendo, os cristãos que estão em Roma, eles precisam ter cuidado com essas práticas. Eles precisam ficar alertos, porque isso é algo cultural deles, isso é algo que eles transformaram como um hábito. E isso Deus abomina. Isso é contra a vontade de Deus. O que nós precisamos hoje, amigos, não é pegar essas pessoas e crucificá-las. O que precisamos hoje também não é passar a mão na cabeça delas. O que precisamos hoje é mostrar para ela o que a palavra de Deus está dizendo. Nós não podemos pegar ela também e trazer para o seio da igreja com a forma como ela está vindo do mundo. Com os seus trejeitos, com a sua voz transformada. É claro que existem homens e mulheres que optaram por essa vida e que já fizeram até modificações no seu corpo. Sim, é um problema, isso é uma situação constrangedora muitas das vezes. Só que temos que ter maturidade em Deus para tratar desse assunto. Temos que ter ali a iluminação do Espírito Santo, pedir ao Espírito Santo que nos conceda sabedoria para poder mostrar para esses homens e para essas mulheres o que é a criação de Deus, como que Deus os criou, qual é a beleza da criação e qual é o papel fundamental e de importância dessa criação no mundo. Nós temos que mostrar isso para essas pessoas. Existem casos de abuso na infância, na adolescência, na juventude. Nós sabemos de histórias terríveis. Tenho certeza que você que está me assistindo já ouviu pelo menos 2 histórias de pessoas próximas a você que talvez optou por ter essa escolha, essa vida e que talvez tenha passado algum tipo de sofrimento na sua infância. Agora, o que nós não podemos, amigos, é fechar os olhos para isso. O que nós não podemos é agredir essas pessoas. Nós precisamos sim ter a firmeza da palavra sem agredi-los. A palavra de Deus nos fala que ele liberta o homem de forma total, não é parcial. Deus não liberta o homem pela metade. O trabalho de Deus não é incompleto. Então, Deus ele tem o poder total de restaurar o homem, a sua origem, a sua criação inicial, a forma inicial como ele idealizou, como ele pensou, como ele fez. Por mais que o homem tenha se transformado, a sua mente tenha sido transformada pelo mundo, Deus ele tem esse poder. Deus não faz nada incompleto. E hoje o que nós estamos vendo? Vemos também muitas igrejas recebendo essas pessoas,
não fazendo um trabalho de libertação de forma correta, coerente, não faz um trabalho de explicação e ensino bíblico da palavra. E você vê o quê? Pessoas afeminadas dentro das igrejas. Nós vemos pessoas que estão à frente de lideranças, de cargos de importância na igreja, com aspectos, com jeitos, com voz transformada, que a gente vê que não corresponde a um verdadeiro servo de Deus. Que não é a verdadeira identidade daquilo que Deus ele quer para o homem. E muitas vezes essas pessoas estão ali por alguma troca entre ela e o ministério pastoral. O pastor faz vista grossa, não fala porque, não, será um membro a menos. Ou ele pode levar os adolescentes, ou ele pode levar os jovens. E muitas vezes os pastores, a liderança, ela fecha os olhos para isso, para um bem comum. E não é isso que Deus ensina na sua palavra. Paulo ele abomina, Paulo ele repreende. A igreja de Cristo ela tem que ser uma igreja sadia, uma igreja sarada, uma igreja liberta, correta. Jesus não está procurando uma quantidade. Jesus está procurando almas e servos que o servem de coração, em espírito e em verdade. Não como troca. Deus não faz troca com o homem. A posição desse bispo católico me deixou muito triste. Eu procurei alguns vídeos na internet para poder saber se algum outro líder religioso se posicionaria. Não encontrei. E por isso hoje eu estou aqui falando. A minha posição é contrária. Ele se equivocou. Eu lamento muito que um homem como esse, com o conhecimento que ele tem da palavra de Deus, ele tenha se equivocado. Será que na Bíblia católica não existe essa parte da carta de Paulo aos Romanos? Claro que existe. Talvez você que é um católico está assistindo o meu vídeo agora. Eu não estou aqui brigando com você. De forma alguma. Porque há muitos católicos que estão dentro da igreja e que são sérios. Cultuam a Deus de coração. E tenho certeza que se posicionaram contra essa fala desse bispo. Estão em desacordo com ele. Agora, se você é um católico que está em favor desse bispo, eu peço que você reflita a sua posição. Eu quero que você vá na palavra de Deus. Não sou eu, o Daniel, que está falando. É a palavra de Deus que está se posicionando contra. É Deus que está dizendo que isso é abominação aos olhos dele. Então, como Deus pode se contradizer naquilo que ele diz que é abominação como dom? Não tem como. O que não tem como é dizer que o homossexualismo é um dom de Deus. É isso que não tem como. Temos que deixar de lado a intolerância? Sim, claro, temos que deixar. O servo de Cristo, o verdadeiro servo de Cristo, não agride o outro. Não agride outro ser humano. O verdadeiro servo. Porque existem pessoas que se dizem crentes. E a palavra de Deus, ela nos mostra que até o diabo ele crê. Até o diabo é crente. Ele crê que Jesus é Deus. E ele tem que se submeter aos pés de Jesus. Ele tem que se submeter ao Pai. Tem que se submeter ao Espírito Santo. Agora, ser servo, o diabo não é servo. Isso é o que diferencia o crente do servo. Pode ser que haja muitos católicos que sejam servos. Eu não estou aqui em posição de julgar. Existem as lideranças que julgam, mas eu não estou aqui em pé de julgar, porque eu conheço pessoas que estão dentro da Igreja Católica que têm uma postura de servo de Deus, teme a Deus. E o que Deus está procurando são servos. Servo é aquele que desprende, aquele que larga o seu ego de lado, as suas vontades de lado, para poder fazer a vontade do Pai. E uma das coisas que é fazer a vontade do Pai, Jesus diz no seu evangelho, amar o próximo como a ti mesmo. Você ama essa pessoa? Você não precisa viver a forma como ela vive. Não precisa concordar com aquilo que ela faz.
Mas você ama ela em Cristo, você enxerga ela que ela precisa de ajuda, que ela precisa de esclarecimento, que ela precisa de um ensinamento da palavra, que ela precisa de alguém para acolher, para ouvir, para ser ouvido, porque muitas vezes essas pessoas precisam de ouvir, elas são discriminadas em público. E se você que se diz servo ou crente não faz esse papel de acolhimento, você está sendo pior do que ele, do pecado dele. Talvez você nunca vai ouvir isso do seu pastor. Talvez você nunca vai ouvir o que eu estou dizendo aqui num púlpito de uma igreja. Você não vai. Mas se você conhece alguém que precisa de ajuda, compartilhe esse vídeo. Hoje você precisa se posicionar. Nós não podemos fazer o que esse bispo católico fez, o senhor Antônio Carlos Cruz, da cidade de Caicó. Precisamos ler a palavra de Deus. Jesus ele diz, examinai as escrituras, ou seja, temos que examinar a palavra de Deus para saber aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus ele quer do homem, para que sejamos aprovados por ele, porque as nossas atitudes por si só são reprováveis diante de Deus. E você só saberá se você está agradando a Deus se você lê a palavra dele. Talvez hoje você, que está também assistindo esse vídeo, alguém compartilhou pelo WhatsApp, ou compartilhou o link no YouTube, no Facebook, você está hoje nessa vida de homossexualismo. O que eu tenho para dizer para você hoje é o seguinte, Jesus te ama. Você pode já ter ouvido essa frase, esse clichê de muitas pessoas, mas o que eu tenho para dizer para você é que Jesus ele pode transformar a sua vida. Eu, Daniel, não sou capaz, em nenhum momento desse vídeo, ou até mesmo conversando pessoalmente com você, apresentar argumentos ou convencer você de que aquilo que você tem feito na sua vida está desagradando a Deus, ao Pai. Eu não tenho esse poder. O único que tem esse poder é o Espírito Santo de Deus. É ele que entra dentro do coração do homem, é ele que entra dentro da mente do homem e o convence do pecado. Faz o homem se arrepender. O meu papel hoje é dizer isso, que existe um Deus que está querendo te ajudar, que está querendo mostrar para você que a vida que talvez você está levando ou que você escolheu não vai levar a nada. Pode trazer uma satisfação, pode trazer até mesmo um prazer, uma felicidade, só que isso tudo é momentâneo, é passageiro. O que Deus ele tem para a sua vida é permanente, é eterno. Ninguém pode tirar. Nenhum outro ser humano pode frustrar em você. O que Deus coloca dentro do homem, o que Deus ele faz com o homem é eterno, é permanente, porque ele faz de forma completa. Eu, você que me assiste, pode ter buscado muitas coisas, muitos prazeres. E talvez hoje você está vendo esse vídeo e está refletindo sobre isso. O meu papel aqui também não é discriminar você, não é acusar você, porque eu tenho amigos que também são homossexuais e eu os amo, amo em Cristo, convivo com ele, convivo com ela. E já tive a oportunidade de dizer o que Deus acha daquilo que ele está fazendo, daquilo que ela está fazendo. O meu papel é estar ao lado, é caminhar junto. O meu papel é não abandonar, é não discriminar. O meu papel é sempre estar do lado da palavra de Deus e ajudar eles, ajudar você. Hoje pode ser a sua última chance. Esse vídeo pode estar chegando num momento da sua vida crucial, num momento único da sua vida, em que você precisa tomar uma decisão. Decida-se hoje entregar a sua vida para Jesus. Eu tenho certeza
A garantia que eu te dou é que o Deus que restaurou a minha vida, Ele vai restaurar a sua vida. Aquilo que Deus tem feito na minha vida, Ele fará na sua vida também. Isso é o que eu posso garantir. E o que eu te peço é que você entregue a sua vida a Ele e confie nele. O mais Ele vai fazer. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar ele no Facebook, no WhatsApp e no YouTube. Eu te peço também que você se inscreva no nosso canal logo aqui embaixo e clique no sininho. Você vai receber as notificações de novos vídeos evangelísticos como esse, para que você acompanhe o nosso canal, conheça o nosso conteúdo e compartilhe com pessoas necessitadas. Deus te abençoe.